Graças a Deus, sejam bem-vindos, né? Vocês aí de casa, não sei que dia, que horário você está assistindo essa mensagem. Nós estamos aqui na Igreja da Graça de Caçapava. Para nós é 27 de novembro de 2024, né? Hoje é quarta-feira, é dia da família. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, é um exemplo de mãe. Vamos lá, é uma personagem que às vezes ela passa desapercebida, ela não chama atenção para si, e as grandes pessoas, as grandes personalidades não procuravam chamar atenção para si. Segundo Samuel capítulo 21, segundo livro de Samuel capítulo 21, segundo Samuel capítulo 21, versículo de número 1, vamos lá, Velho Testamento, segundo Samuel capítulo 21, hoje nós teremos a Santa Ceia da Família, né? Olha que bênção, né? Santa Ceia da Família, segundo Samuel capítulo 21. Amém? Diz assim, ó: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então vamos entender, irmãos, não foram 3 anos direto de fome, existia um período, né? Nós estamos aqui em novembro, vamos supor que fosse novembro, todo novembro, durante 3 anos havia fome, as contas lá não batiam, né? A situação lá não se fechava, e aí o Davi foi a Deus. Toda pessoa que é de Deus, que passa um problema, ela vai ao Senhor, ela vai pedir a Deus, ela vai orar, vai interceder, vai apresentar ao Senhor, fala: Deus, fala o meu coração, revela a tua palavra, usa o pastor para falar o meu coração, no nome de Jesus. E quando Deus dá a causa para ele, irmãos, ele diz: é por causa de Saul, né? E da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 26, versículo 2, né? Que a maldição sem causa não se virá. Se está vindo a maldição, é porque há uma causa. E Deus fala: é por causa dos gibeonitas. E aí, pessoal, versículo 2, aqui tem um erro. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel, que ele tinha jurado. Porém Saul procurou feri-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então vamos entender, irmãos. Eu vou explicar grosso modo só para você entender. Irmãos, os gibeonitas eram um povo que eles perceberam que quando Josué estava tendo as conquistas lá no deserto para chegar em Canaã, Josué já tinha passado a cidade de Jericó, já tinha passado a cidade de Ai. Esses caras vão chegar na minha cidade. Então os gibeonitas eram um povo sagaz, irmãos. Eles colocaram roupas rasgadas, eles colocaram pão velho, pão duro, aquele pão embolorado, e chegaram até Josué com aquela cara, né, de pedinte. Falou: olha, nós estamos vindo de uma terra muito longe, e nós queremos fazer uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança conosco, porque quando vierem os inimigos, o Senhor lutará em nosso favor e nós lutaremos em seu favor. E eles enganam Josué. Depois o Josué descobre que eles eram vizinhos. Agora nós temos uma aliança. Então eles tiveram que contornar os gibeonitas. E aí muda-se a política de Israel, muda-se a nação de Israel. Israel agora se torna um império, e o Saul não respeita essa aliança. O Saul vai lá e mata os gibeonitas, e ele faz lá uma sangria enorme. E aí diz a Bíblia Sagrada que havia essa causa. Mas o pecado era de Saul, pastor. Por que o Davi estava pagando? Porque era a nação de Israel. E aí o Davi, ao invés de ele orar: Deus, o que eu faço para tirar essa afronta de sobre mim? Ele deveria a Deus pela segunda vez. A Bíblia fala que quando Davi ele toma posse de todo o reino, nos 7 anos primeiro ele foi rei só de Hebron,
depois de 7 anos e meio, ele assume todo Israel, vem os filisteus, ele consulta a Deus, os filisteus se reagrupam, ele consulta a Deus pela segunda vez. Aqui ele deveria falar: Deus, como que eu livro Israel dessa maldição? Ele não faz isso, irmãos. Ele vai e chama os gibeonitas, ao invés dele falar a Deus. A Bíblia fala lá no finalzinho do reinado dele que o que Deus leva em conta é a intenção que há no coração. A Bíblia diz que quando ele leva lá o seu general do exército, Joabe, para fazer um recenseamento, para saber quantas pessoas eram na nação de Israel, houve uma pequena discussão entre o Joabe e Davi, e o Davi, por ser rei, prevaleceu. Depois que o Joabe passa lá 7 meses fazendo esse recenseamento, traz a resposta de quantos soldados eram, o Davi pesa no coração. E a Bíblia fala que Deus manda o anjo da morte que mata 70 mil soldados de Davi. E tem uma Bíblia, irmãos, que fala lá na terra de Araúna, né? E tem outra que fala outro nome lá, mas do mesmo personagem, porque parte das coisas de Davi foram escritas em Samuel, outras em Reis, em Crônicas, livro dos Reis, livro das Crônicas dos Reis. E aí acontece o seguinte, o campo de Ornã, né? E aí acontece que o Davi vai, e ele vai lá e ele faz lá, falou: olha, eu vou dar aqui tudo para fazer um altar aqui para tirar essa afronta. Ele falou: não, eu dou tudo. O Senhor falou: não quero oferecer nada a Deus que não me custe. E quando ele vai e oferece para Deus, tira aquela afronta de Israel. Ele deveria ter feito a mesma coisa aqui, mas ele não prestou atenção. Às vezes nós cometemos esse erro, nós temos pressa de resultado. E preste atenção, toda pessoa que vive a toda velocidade, ela corre o risco de perder a visão. Nós não paramos para perguntar se estamos andando temor a Deus, não paramos para perguntar se Deus se agrada, se é dessa maneira que nós temos que fazer. Aí veja bem, vai os gibeonitas. E o que os gibeonitas pedem para Davi? Versículo 3: disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos dei 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Irmãos, você vê que a pessoa que ela age sem consultar a Deus. Os gibeonitas chegam a fazer essa proposta: nós queremos 7 herdeiros de Saul, nós queremos matar 7 indivíduos desse, e nós não queremos dinheiro, não queremos guerra, não queremos prata, não queremos ouro, só queremos 7 pessoas. Você acha que Deus abençoou isso, irmãos? Evidente que não. Isso aí custou, irmãos, o sonho de Davi. Antes do Davi morrer, ele falou: eu queria construir uma casa para Deus. Eu moro num palácio, mas a casa de Deus mora em tendas. Deus falou: não, tem muito sangue na tua mão. Você matou muita gente, você foi um guerreiro, Davi. Ele poderia ter evitado essas 7 vítimas aqui. E aí, quando os gibeonitas pedem essas 7 pessoas, um povo sagaz já tinha enganado Josué lá atrás, né? E aí acontece que o Davi, ele cede, irmãos. Versículo de número 7, né? Davi, versículo 6: e seus filhos dele 7 homens, para que enforquemos ao Senhor de Gibeá Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Esse aqui, irmãos, é um estudo para outro dia, né? O Davi, um dia, irmãos, ele já estava com o seu reinado tranquilo, ele já estava velho. Aí um dia ele acorda de manhã e ele está pensativo. Os conselheiros falam: rei, tem alguma coisa que está tirando teu sono, tem alguma coisa que está inculcando meu Senhor, né? Vamos usar até esse termo, né? Inculcar o Senhor. Aí Davi falou assim: poxa, eu lembrei do meu amigo,
Eu tive saudade daquele meu amigo, cara. Eu amava o Jonas. A Bíblia diz que o amor de Davi para Jonas era mais do que o amor de mulheres. E tem pessoas, irmão, você já viu aquela expressão que é achar chifre da cabeça de cavalo? Tem pessoas que querem pegar algum versículo da Bíblia para justificar o seu erro. Eu posso amar uma pessoa sem colocar o dedo nela, irmãos, né? Então Davi falou: aquele meu parceiro. Você não é obrigado, irmãos, a gostar de todo mundo. Existem pessoas que você se identifica mais, você tem uma simpatia com aquela pessoa, e tem pessoas que você não se identifica. Isso é natural do ser humano. Você tem uma antipatia daquela pessoa. Por exemplo, se você é sério, às vezes você acha que a pessoa mais extrovertida, você fala assim: cara, isso é brincadeira. Ou se você é mais extrovertido, você acha que o sério fala: essa pessoa aqui só vive emburrada, só vive aí com o burro amarrado, né? Como diz o ditado. Então, irmãos, acontece que o Davi se identificava com o Jonas. Ele falou: será que tem alguém herdeiro de Saul que eu posso honrar? Aí ele pergunta para Mefibosete: ô Mefibosete, tem alguém que eu possa honrar? O Mefibosete fala: tem um, só que ele é aleijado dos pés. Mefibosete, eu não perguntei a condição dele, eu quero honrar. Irmãos, quando Deus quer honrar, você não pergunta a sua condição. O Mefibosete: não, ele mora lá em Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, lugar de pobreza, lugar de miséria. E ele passa, irmãos, que quando estava lá a batalha, a luta, o inimigo vem e mata o Saul, mata lá o Jonatas, a ama seca, a babá corre e deixa o menino cair do colo, e ele fica aleijado de ambos os pés. E naquela época o aleijado não servia para ir para a guerra. O aleijado não podia fazer força física, e ele era tratado como um cão morto. Quando Davi manda chamar o Mefibosete, e aí o Mefibosete: o que o senhor viu em mim? Eu sou um cão morto. Eu não diga isso. A partir de hoje você vai sentar comigo na mesa. Toda vez que eu for fazer a refeição do café da manhã, do almoço, do café da tarde, da janta, toda vez que eu for atender um chefe de estado, um nobre, uma pessoa que vai discutir algo importante, você vai estar comigo sentado na mesa. Irmãos, o rei Davi mandou chamar ele, pessoal. O Senhor Jesus manda chamar aqueles que são seus em nome de Jesus. Aí o Davi poupa o Mefibosete. E aqui começa a nossa mensagem. Eu dei toda essa instrução para você entender dessa personagem que nós vamos estudar hoje. Versículo de número 8 diz assim, ó: porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Irma, da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Então olha o que aconteceu, irmãos. A Bíblia Sagrada diz aqui, ó, ele pega os 2 filhos de Rispa. Quem foi Rispa, pastor? Rispa foi uma concubina de Saul. Irmãos, naquela época o rei tinha esposa e tinha as concubinas, que não tinha título de esposa. O rei precisava deixar vários herdeiros. E às vezes, em alguma fase, né, quando se casava, às vezes uma concubina era dada como presente. Concubina era uma propriedade. E sempre quando o rei era desposto, o próximo rei assumia o reinado do outro, inclusive as concubinas. Foi isso que o Absalão tentou fazer. Ele vai e possui as esposas, as concubinas de Davi, seu pai, né? Então a Rispa, ela era uma concubina, irmãos, e ela teve 2 filhos com o rei Saul, que eles nunca seriam herdeiros porque era filho da concubina, eles nunca seriam reis. Um deles, irmãos, a Bíblia Sagrada diz aqui o nome dele, ó, versículo 8, né? Armone, o Armone, que significa, irmãos, agradável, né? A palavra Armone no hebraico é agradável. Então tinha o Armone e o outro era Mefibosete, que era um nome comum naquela época, era fim da vergonha. Colocou o nome: olha, isso aqui é o fim da minha vergonha, porque ela teve 2 filhos, né? E aí acontece que pega os 2 filhos de Rispa. E aí, irmãos, olha o que acontece. Por que ela teve esse nome de destaque? Não só por ser concubina de Saul. Versículo 9: e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega da cevada.
Às vezes, irmão, se você procurar na internet, você vai ver vários vídeos de pessoas que têm bebês recém-nascidos, que às vezes o bebê engasga, as pessoas saem correndo, vai lá numa delegacia de polícia, vai lá aonde tem lá um posto móvel da polícia, e a polícia ela tem treinamentos para fazer a criança desengasgar, ressuscitar a criança, salvar a vida da criança. Agora imagina vocês, a mãe que não tinha voz ativa por ser concubina, mulher não tinha direito de dar opinião, de voto, ela assiste ao enforcamento dos seus 2 filhos. Que coragem, que força, irmãos. Ela está vendo só a ilusão de Maria, né? Viu Jesus sendo enforcado. Então, irmãos, é uma morte lenta, né? Por quê? Porque se enforca lá, espera, né? Depois que espera declarado a morte, e depois pode reclamar o corpo. Então, irmãos, a Bíblia fala que o José de Arimateia, ele era um senador, ele era rico, e o José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Mas aqui no caso dos filhos de Rispa, ninguém pediu o corpo, pessoal. Quem pediu o corpo? Ela vai, ela pega o corpo dos seus 2 filhos, ela coloca ali numa pedra, e a Bíblia diz aqui no versículo de número 9, no versículo 10: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Então preste atenção numa coisa, irmãos. Ela pega os corpos dos 2 filhos mortos, coloca lá os corpos dos filhos sobre uma pedra, e ela estende um pano de silício. Irmãos, se você está dirigindo na beira da estrada e você avista um acidente que a pessoa vê a óbito, irmãos, é quase que automático, né? Coloca-se às vezes um pano, um tecido, às vezes o pessoal do SAMU, do resgate do bombeiro, coloca lá aquela manta de alumínio em cima. Por quê, pastor? Para a questão da dignidade da pessoa humana, né? Pode passar criança e ver a pessoa naquele estado ali, ou às vezes a família, o choque, a família quer ter aquele último momento, ver o seu parente, né? Não com aquela imagem, né? Então acontece isso, irmãos. E naquela época era um sinal de arrependimento, irmãos. Ela vai e cobre os seus filhos. E ela fica lá esperando, irmãos. No começo da colheita, até começar a chover, durou de 4 a 6 meses ela fazendo velório. Irmãos, nós tivemos essa pandemia aí que arrasou o mundo todo, que matou pessoas. Irmãos, teve pessoas que não tiveram a oportunidade de despedir dos corpos dos seus mortos. Teve pessoas que não puderam ter velório. Até teve um caso aqui no Brasil, fizeram até uma série agora da Netflix, né? Daquela irmã do lutador, né, que sumiu. Então veja, irmãos, a pior dor é a dor da morte presumida. A pessoa sumiu, você não sabe onde a pessoa foi. Às vezes a família sempre tem aquele fundinho de esperança, ele pode voltar, né? Então, irmãos, o que aconteceu depois da pandemia, o mundo todo mudou, aumentou o número de pessoas que trabalham em casa, né, chamado home office, não é isso que chama? Então aumentou o número de pessoas que pedem comida em casa, como é que chama o negócio da comida em casa, da motoqueira? Oi? Delivery, né? Então aconteceu o seguinte: algumas profissões apareceram, outras consequentemente vai se extinguir, né? Então mudou, irmãos. Você quer ver outra coisa que mudou, irmãos? Velório. Hoje você prestou atenção que os velórios estão cada vez mais rápido. Antigamente a pessoa passava a madrugada toda velando o seu familiar, aí passava o dia lá no final da tarde do outro dia, que era o sepultamento. Hoje parece que a pessoa tem pressa, você enterra logo aí, né? Então acontece, não, está cada vez mais curto. Então veja, pessoal, o seguinte: ela passa de 4 a 6 meses lá cobrindo e cuidando. Irmãos, e veja, você sabe que existem animais que são carniceiros, né? Existem animais que são animais que comem animais em decomposição, comem cadáveres, né? Como o tatu, por exemplo, o lobo, o chacal, né? A raposa. Então à noite, irmãos, tinha esses animais, ela estava vigiando o corpo, e de manhã tinha as aves.
as aves que são aves de putrefação, né? O urubu, né? O corvo, e ela estava lá enxotando, irmãos. Irmãos, olha o ministério dessa mulher, 4 a 6 meses zelando lá pela tua família. Pessoal, deixa eu te contar uma coisa para você. A única coisa que você não tem como fugir é o ministério da sua família. A Bíblia diz lá no livro de Levítico o seguinte, que se tinha um escravo e o escravo desse alforria para ele, irmãos, acontece que ele tinha família, ele era livre para ir, só que a família dele não podia ir. Se ele quisesse continuar aqui com a condição, por exemplo, de escravo, por causa da sua família, tinha que ter a orelha furada. Irmãos, o meu chamado, o seu chamado, nós somos escravos de orelha furada. Você sabia disso? Porque se você é solteiro, você tem a missão, a obrigação de pregar para os seus. Porque a Bíblia diz que aquele que não prega pelos seus, nem pelos da sua casa, negou a fé. E o que nega a fé é pior do que o infiel. Eu conheço colegas pastores, irmãos, que quando começaram na igreja, garoto ainda, ele apanhava do pai mesmo, para poder, o pai não queria que viesse na igreja. E aí, irmãos, ele foi orando, jejuando, consagrando, garoto novo, ficou até magro, de tanto jejuar. Só que hoje o pai é da igreja, hoje o pai é irmão de Cristo, está na fé, em nome do Senhor Jesus. E depois que você se casa, o seu ministério aumenta, pessoal, porque você tem responsabilidade com o seu marido, com a sua mulher. É muito mais do que só dar um trocado, um dinheiro, dizer meu amor, eu te amo, dar um presente, um mimo, né, como diz o espanhol, um regalo, né, muito mais do que isso. É você dar a Jesus, irmãos, é dar a palavra de Deus. E dar a Jesus às vezes é falar a verdade. Olha, eu não concordo com isso, olha, você está errado com isso. Esse é o nosso ministério. 4 meses ela estava lá. Chegavam os urubus, você sabe, irmãos, às vezes você anda na estrada rural, você vê o animal morto, né? Você vê que vem outros animais se alimentar da carcaça, e ela viu a dor. Olha a força dessa mãe, vendo seus filhos se decompondo ali, ela velando por eles, irmãos. Às vezes você está vendo alguns familiares seus se decompondo, se destruindo na cachaça, nas drogas, na bebedeira, nos vícios, né? E aí acontece o seguinte, pessoal, nós temos que estar velando por eles. Aquilo que você vê, pessoal, está te entristecendo, mas é o que você crê no seu coração que tem que estar te alegrando, em nome do Senhor Jesus. Então não podia falar nada, pessoal. Ela estava lá, guardando a provisão, né? Dessa maneira. Ah, pastor, mas vou dizer uma coisa para o senhor, eu não gosto do meu familiar. Existem familiares que nós não temos como escolher, né, pessoal? Você não escolheu a família que você nasceu, por exemplo. Você não escolhe pai, não escolhe mãe, não é verdade? Mas há alguns que nós escolhemos, irmãos, alguns por conveniência. Ô, pastor, é meu cunhado, né? É o meu primo, é o meu tio, é a minha sogra, é meu genro, minha nora. O seu ministério aumentou, irmãos. Por quê? Porque agora essa pessoa tem que entrar nas suas orações também em nome de Jesus. Aí vem os netos, aumentou mais ainda. E algumas pessoas vão alcançar bisnetos, tataraneto. Olha que responsabilidade, irmãos. Sabe, eu fui pastor na igreja 20 anos, irmãos, atrás. Aí depois de 20 anos, irmãos, por uma fatalidade ou por uma providência de Deus, eu volto a ser pastor nessa mesma igreja. Você sabe que na nossa igreja é uma coisa muito difícil disso acontecer. Aconteceu comigo 2 vezes. Aí você fala, pastor, e como que é dirigir a mesma igreja? Não é a mesma coisa, irmãos. Porque aquelas pessoas que foram fundadores da igreja, que faziam as reuniões lá na praça pública, debaixo de chuva às vezes, essas pessoas já eram de idade, 20 anos depois elas começam a partir para Jesus, elas começam a ir embora, né? E aí acontece que teve até um velório desse, que a irmã, ela foi na igreja e parece que ela foi para despedir de todo mundo. Ela cumprimentou todo mundo, abraçou todo mundo, era uma santa ceia, ela vai tirar foto com todo mundo no domingo. Aí segunda-feira de manhã cedo, ela passa mal, vai no hospital e ela vem a óbito. E aí o que me chamou a atenção foi os netos dela me procurou. Pastor, eu não era da igreja,
Mas sempre quando acontecia alguma coisa com a minha filha, a bisnetinha dela, a gente sempre levava ela lá, por quê? Porque ela fazia uma oração, ela tinha um olhinho para dar. Sempre quando acontece que alguém não estava bem no emprego, ela pedia para trazer carteira de trabalho dela ungir. Olha, o fulano trocou de carro, o bisneto trocou de carro, levava lá na avó para ungir. Olha que legado, irmãos. Olha que legado é velar, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Você não tem obrigação, irmãos, de ser o primeiro ou ser o último. Deus não está interessado, irmãos, quanto você deve, quanto você tem guardado, qual é o seu poder aquisitivo. Deus está interessado se você está na presença dEle, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, em nome de Jesus. Imagina, irmãos, se eu fosse no lugar de Rispa, eu ia ter um ódio mortal. Davi, que desgraçado, matou meu filho, né? Então, resultado, você não viu falar que ela ficou chateada, irmãos, e Deus fez justiça por ela. Por quê? Porque ela estava lá, assumiu a responsabilidade daqueles corpos esquecidos, deixados ao relento, né? O coração da mãe, irmãos, né? Estende aquele pano de saco, né? E dessa maneira, a Bíblia, pano de saco era sinal de arrependimento, humilhação. Ela se humilhou por eles diante de Deus. Cobriu o corpo é um sinal de respeito, irmãos. Estava lá cobrindo eles, né? Claro que não temos que orar para quem já morreu, já foi. Mas enquanto a vida há esperança. Aí olha o que diz aqui mais, irmãos, no versículo de número 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou o pano silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmãos. Alguém já cuidou de alguém doente aqui? Levanta a mão. Já cuidou de gente doente? Quando você cuida de gente doente, irmãos, você perde a preocupação com você, irmãos. Às vezes você tem que acompanhar um idoso, hoje é porque é lei, né? Uma pessoa tem que ficar internada acima de 65 anos, tem que ter um acompanhante lá, né? Se a família não pode ficar, ela paga lá um enfermeiro, um cuidador de idoso. E aí um enfermeiro, um cuidador de idoso, ou alguém da família, você perde a noção da preocupação com você. Você dorme numa cadeira, às vezes até aquelas cadeiras de fio ali do lado do paciente. Fala, você comeu? Não, depois eu como alguma coisa. Você escovou o dente? Não, nem pensei nisso. Você dormiu? Não, a sua preocupação é depois. A preocupação dela, ela sendo mulher, irmão, será que ela não teria vontade de comer uma coisa gostosa, uma coisa diferente, não podia ir para a cidade, né? Como é que ela fazia banho, irmãos? Ela deixou de preocupar com ela, irmãos, para preocupar com os filhos, né? Aí o versículo de número 11 diz assim: e foi dito a Davi que o fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Irmãos, o que ela fez chegou aos ouvidos do rei, e o Davi se sensibiliza, irmãos, com a situação dela, e o Davi vai providenciar o enterro dos ossos. Davi vai dar um sepultamento digno. Preste atenção, irmãos, que chova canivete lá fora. Quarta-feira pode acontecer o que for, eu sou do Senhor. Esses dias, irmãos, a pessoa estava no meu culto, aí ela está sentada na frente, mandando mensagem, falei, depois só manda mensagem. Aí beleza, acabou o culto, ela veio falar comigo, pastor, o senhor não me leva mal, é porque eu preciso trabalhar. Falei, mano, só não pode dar uma hora para Jesus. E a pessoa tentou argumentar, não, porque meu marido não entende de mandar mensagem de texto, você tem que mandar áudio, por isso que eu tenho que ouvir. Só não pode dar uma hora para Jesus. Olha que ponto que nós chegamos, irmãos. O dia tem 24 horas, se nós nos organizarmos melhor, você vai ter 23 horas para você fazer o que você quiser naquele dia, irmãos. O tempo, irmãos, pertence a todos, é o que você faz com ele. É o que você faz com o tempo presente que você tem, pessoal. Davi sensibiliza da dor dela. Versículo 12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os cortaram da rua de Betseia, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. Fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Então o que ela conquistou, não conquistou só para os filhos dela, irmãos. O Davi tomou uma atitude, falou, eba, eu lembrei que nós não demos um velório, um enterro digno, nem para o Saul, nem para o Jonas, meu amigo. Aí manda buscar os ossos de Jonas de Saul, e também agora, versículo 14,
enterraram os ossos de Saul, de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Irmão, Deus só se aplacou com a terra porque foi restaurado, não porque matou os 7, irmãos, porque o Davi, a atitude dela fez o Davi se sensibilizar e fez um enterro digno, né? Um sepultamento digno. Às vezes você está igual isso, pastor, eu estou assim, eu estou vendo o que eu posso fazer. Irmãos, acredite, você já está fazendo. Eu não sei o que eu faço, pastor. Irmão, você já começou a orar em nome do Senhor Jesus. Ela ficou lá seu posto sozinha, irmãos, em guarda, né? Não saia da sua posição de intercessor jamais, não saia. Se ela virasse as costas, poderia vir um urubu, uma ave, um corvo pegar um pedaço do corpo, ou um animal, já porque os corpos já estavam em estado de decomposição. E aí acontece o seguinte, irmãos, ela estava lá enxotando as aves, enxotando os animais. Preste atenção, quando você estiver vivo, esse é o seu ministério. Enxota os animais. Irmãos, o pai, por mais que ele, e a mãe, por mais que ele nunca estudou, irmãos, os filhos seria mais sábio se ouvisse os pais. Geralmente na minha igreja, irmãos, eu perdi meu pai cedo. Eu procuro sempre com os senhores de idade, assim, eu me identifico, né? Essa questão, por quê? Porque por mais que hoje eu já tenho filhos, mais que eu estou na igreja há muitos anos, em algum momento faltou próximo essa imagem paterna. E aí acontece o seguinte, eu já fui pastor de igrejas bem no interior, que às vezes eu ia lá no sítio, na fazenda, para ouvir o vô falar, para ouvir a avó falar. Às vezes o vô não sabia nem falar direito. Eles nunca chegaram na escola, nunca foram à faculdade, mas têm uma sabedoria, uma faculdade chamada não científica, mas chamada empírica, pessoal, que tem muito a nos ensinar, pessoal. Então acontece o seguinte, você percebe, quando às vezes alguém da sua família está indo para um caminho mal, você começa a orar. Fala, meu Deus, livre, em nome de Jesus. Eu percebi que meu filho está indo para um caminho de más companhias, de rebeldia. Quem tem filho pré-adolescente, essa idade perigosa, 12, 13 anos, a rebeldia sem causa, você começa a orar, Deus livre, em nome do Senhor Jesus. Você tem que orar, pessoal, enxotar em nome de Jesus, umas ideias. Daqui a pouco o camarada, se é filho, fala, eu quero ser punk, eu quero ser metalheiro. Então seja um punk de Jesus, seja um metalheiro de Jesus, né? Enfim, toca o zinão lá no metal, mas que seja de Deus, em nome do Senhor Jesus. E vamos lá, no nome do Senhor Jesus, você está velando por isso. Quer ver um outro exemplo? Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Capítulo 15, versículo de número 9. Gênesis capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15, verso 9. Diz assim, irmãos: e disse, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho, e trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiam, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão as enxotava, né? Então, irmãos, você está lá no sítio, né? E você vê que a galinha é um animal, que é uma ave, né? Ela não voa, irmãos. Ela não sai longe do terreiro. Eu já preguei uma mensagem aqui da diferença da águia e da galinha, né? Que a águia voa acima da tempestade, a galinha está sempre no terreiro, sempre ciscando, né? Às vezes acontece o seguinte, irmãos, a galinha entra dentro da casa, lá no sítio da fazenda, o que as pessoas fazem? Né? Elas não tocam a galinha, não é assim, pessoal? Então a Bíblia fala que o Abraão fez o altar, colocou lá a cabra, colocou o carneiro, colocou lá a bezerra, e aí vinham as aves dos céus, vinham os urubus, os predadores, querendo pegar o que o Abraão estava oferecendo para Deus. Deus falou, quero que você ofereça para mim, mas não tem fogo. Por quê? Porque é a oferta que chegava ao trono de Deus suave, aquele sacrifício que era feito lá no altar, retalhava seus animais, tacava fogo, e aquela fumaça chegava até o trono de Deus com um cheiro suave. Deus falou, você não vai tacar fogo, você pode retalhar lá os animais,
E vinha as aves, davam rasante, né? E o Abraão soltava elas de lá. Por quê, irmãos? Porque Deus estava prometendo para ele. Você tem que ver lá, irmãos. Eu não sei qual é a promessa que Deus deu para você. Eu não sei o que Deus falou com você, irmãos. Eu sei a promessa que Deus deu quando Ele me chamou para pregar o Evangelho. Eu sei a promessa de Deus. Eu falei com minha esposa, meu bem, nós namorávamos nessa época. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos largar tudo, nós vamos viver pela fé, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos. Ela falou, estou contigo, vamos embora, né, em nome do Senhor Jesus. Mas às vezes o demônio quer arrancar, quer tirar isso de você. Às vezes, irmãos, a Bíblia fala que a fascinação das riquezas está tirando muitas pessoas do chamado de Deus. Às vezes, irmãos, é tanta coisa que o mundo oferece, coisas que são passageiras, irmãos. Não deixa roubar aquela promessa de Deus. Se a Bíblia diz que é tu e tua casa, então, irmãos, é tu e tua casa em nome de Jesus. Não aceita perder ninguém da tua casa, ninguém da tua família, em nome do Senhor Jesus. E aí diz aqui, irmãos, o seguinte, e aí a Bíblia fala aqui, versículo 11, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Essas aves simbolizam os demônios. Às vezes, irmãos, é um desânimo que brota na gente, é uma angústia, é uma vontade de parar, de desistir. Eu já tive isso, irmãos, né? Resultado, o que nós fazemos quando dá essa vontade, pastor? Nós continuamos. É fácil falar porque o senhor não tem opção, pastor. O senhor é pastor, enquanto você é pastor. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquelas pessoas que vão arrebentar na obra de Deus? É quando todas as portas estão abertas para ela e ela fala, eu decidi abrir mão de todas. Eu quero essa porta, eu quero servir o Senhor, eu quero seguir o Senhor no nome do Senhor Jesus. Aí diz aqui o versículo de número 12: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é tua, e servi-los-ás, e afligi-lo-ão 400 anos. Irmãos, isso aqui é estudo para outro dia. Deus já estava dando a promessa. Tua descendência vai passar 400 anos lá errante. Está falando sobre Israel lá no Egito, né? E versículo 14: mas também eu julgarei essa gente, a qual servirão, depois sairão com grande fazenda, né? Eles vão do Egito para o deserto. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Aí o capítulo, versículo 16: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus estava falando, sua quarta geração: Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac, Jacó e José. Então falou, sua quarta geração vai vir para cá. Lembra que quando eles retornam, irmãos, eles atravessam o mar, chega lá em Canaã, a Bíblia Sagrada diz que os ossos de José veio. Os ossos de José, trouxeram os ossos de José. O Moisés, irmãos, né? A Bíblia fala que ele vai lá no túmulo lá dos ossos de José. Quando ele se apresenta, ele passa aqueles 40 anos lá no deserto. Aí ele fala, quando perguntar quem é que me mandou, fala, eu sou o que sou e só. E pronto, ele me mandou a voz. Quando ele faz isso, ele está na reunião lá com os anciões, junto dos ossos de José. A quarta geração volta. Então, irmãos, veja que os ossos contam a história. Se eu te perguntar para você, existiu os dinossauros? Pastor, na Bíblia não fala nada sobre isso. Sei lá se a história existiu. Nós achamos fósseis, não achamos? Às vezes pelos ossos, né? Às vezes você vê, eu gosto muito daquela série, às vezes eu assisto quando tem a temporada do Febre do Ouro, né? Lá no Alasca, lá no Yukon, aparece aqueles chifres lá de mamute, né? Então os ossos nos contam a história, irmãos, qual é a história que você vai contar? A Rispa deixou a história dela aqui. Ela não chamou atenção para ela, mas pela sua modéstia, eu estou velando. Às vezes nós temos pretensão de tanta coisa, né? Pretensão até de morar fora do país, pretensão de ser grandes coisas. Aí você vê o seguinte, você fala, puxa vida, né? Eu ouvi um missionário dizer uma vez o seguinte, ele falou, eu estou com 70 e poucos anos, aquele pregador que obedeceu o Espírito Santo obedeceu o Espírito Santo de Deus, foi lá para o estado do Espírito Santo, que pregou Jesus para mim quando eu tinha 6 anos, hoje estaria na idade mais ou menos aí, quase 100, né?
E aí acontece que se ele não estiver vivo, que Deus abençoe a família. O missionário fala o seguinte: toda aula que eu ganhei para Jesus daqui para frente, ou até hoje, ele tem participação disso. Às vezes o seu ministério, irmãos, quem é que vai liderar a igreja daqui para frente? Às vezes o próximo missionário está no nosso meio. Ah, pastor, mas hoje o culto tem pouca gente. Irmãos, Deus chamou as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele chamou as que são para confundir as que não são. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus nos tiraria do monturo e colocaria em lugar de glória. Deus nos tiraria do escombro. É Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor, o senhor não conhece meu filho, o senhor não conhece o meu genro, o senhor não conhece meu marido. Amanhã o seu filho pode estar aqui no meu lugar, seu genro, seu marido, ganhando almas para o reino dos céus, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós só temos, irmãos, que ser intercessores, não temos que arredar o nosso pé em nome do Senhor Jesus, porque Deus é Senhor. Amém, gente? Deus faz a obra acontecer em nome de Jesus. Às vezes as coisas que são importantes para nós não são coisas pelo valor monetário, são coisas pelo valor de estimação. Você fala, louvado seja Deus. Você olha para trás e fala, valeu a pena ter obedecido ao Senhor. Porque tem esse outro caso de pessoas que hoje estão na fé, não só na pretensão de ser alguma coisa no ministério, mas que vão para o céu. Por quê? Porque você abriu a porta. Foi sua oração, foi sua intercessão. E glória a Deus por isso. Amém? Eu vou fazer uma oração, irmãos, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos preparar uma participação da ceia. Vou dar uma bênção para os irmãos de casa. Jesus, que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, as rispas e rispos, no masculino, que estão em casa, Deus, para zelar pela tua família, em nome de Jesus. Graças a Deus. Está abençoado em nome de Jesus.